falar de caixões suspensos. Você teria coragem de visitar um lugar com esses caixões no céu? Dá muito medo. Mas por que as pessoas seriam colocadas em caixões nesses lugares? É o que vamos fazer hoje, matar sua curiosidade. Roda a vinheta, meu filho. Oi, eu sou a Bárbara Cardoso. E eu sou Adriel Mendonça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arquitetando Histórias. Hoje vamos falar de um dos maiores mistérios da vida humana, que é a morte. Você tem medo de morrer? A maioria das pessoas tem medo da morte, justamente por não saber como é o lado de lá. Com certeza, se eu soubesse como é, eu não teria medo. Mas sabemos que a morte é a única certeza que temos nesta vida, não é mesmo? Verdade. E provavelmente é a única coisa certa em toda a nossa existência. Um dia, eu, você e você também vamos morrer. Por mais que queríamos nos negar a aceitar a morte, ela é tão natural quanto a nossa própria existência. Mas isso não é uma novidade do homem moderno, né? Segundo um site super interessante, desde o início da civilização, o ser humano já enxergava a morte como um elemento antagônico à vida e tinha os seus receios com isso. Algumas pinturas encontradas nas paredes das cavernas na França mostram que o homem de 30 mil anos atrás já se incomodava com a morte. Eram retratados alguns episódios alegres em cores vivas, como as caçadas feitas por aqueles homens. Por sua vez, já as imagens fúnebres eram pintadas com cores mais escuras. Isso já nos mostra como o homem já se incomodava com a morte naquela época. Alguns desses povos mais antigos criaram suas próprias tradições e rituais ao longo do tempo e da história. Por exemplo, no budismo, assim como na tradição cristã, o desapego é uma condição essencial para uma boa morte. Em algumas ordens religiosas católicas, os monges, ao se encontrarem nos corredores, dos mosteiros ali, costumavam dizer uns aos outros: "Memento mori", uma expressão em latim que significa "lembre-se que vai morrer". Nos dias atuais, sabemos que a nossa sociedade moderna também tem o seu próprio ritual para esse momento da vida. Quando alguém morre, o corpo é preparado para ser velado, para uma última despedida do seu ente querido. Logo após um tempo, que pode variar de dias, horas, o corpo é levado para o cemitério, o local onde o corpo será sepultado. Geralmente, esse enterro, como o próprio nome diz, é a última etapa desse processo, na qual o caixão com a pessoa é colocado embaixo da terra, em gavetas. Essas gavetas podem ser embaixo da terra, ou sobre a terra, naquelas casinhas que a gente vê no cemitério. É importante lembrar que cada pessoa precisa comprar um pedacinho de terra que em sua maioria fica sendo de toda uma família, que pode todo mundo ser enterrado ali naquele mesmo lugar. Isso acontece aqui no Brasil, em outros lugares eu não sei como é que é. E claro, tem um número X ali de pessoas que você pode colocar no mesmo lugar. Mas já pensou em ser sepultado num cemitério suspenso, em caixões que fiquem ali expostos para sempre? Seria algo bizarro, não é mesmo? Mas isso já acontece em alguns lugares do mundo. Um dos mais famosos desses cemitérios suspensos é o que fica em Sagada, que fica no norte das Filipinas. Por lá, esses caixões são super famosos. Nesse lugar, há uma antiga tradição de pendurar os caixões dos mortos nas montanhas. Será um costume milenar ou uma enganação para atrair turistas? Na verdade, é algo no mínimo diferente. É um pouco assustador também, mas também é uma coisa muito legal, a tradição de outras pessoas. Eu mesma acharia um pouco estranho de ver um cemitério assim em uma montanha, mas eu ia achar muito legal também. Segundo o site Observador, o ritual funerário de colocar os caixões não debaixo da terra, mas sim em meio a esses grandes penhascos, ainda se praticava nas Filipinas. Os mais antigos podem ser datados de mais de 1.500 anos e ter durado até 2007. É uma tradição que ninguém consegue explicar ou encontrar uma origem para ela.
Nem mesmo Wong Ho-man, um explorador e jornalista de Hong Kong, que passou as últimas 30... Ai, já vendo super bem, você viu? Fala mesmo. Nem mesmo Wong Ho-man, um explorador e jornalista de Hong Kong, que passou as últimas 3 décadas da sua vida tentando entender as razões que levavam seus antepassados chineses a escolherem como última moradia para os restos mortais dos seus familiares lugares assim tão inusitados, né? Como uma enorme gruta escavada ali na montanha, ou então essas vigas, né, que ficam ali suspendendo esses caixões a mais de 100 metros do chão. São autênticos cemitérios suspensos por vigas enterradas horizontalmente na rocha ou alojados em buracos e grutas, abertos pela natureza ou pelos próprios familiares do defunto, mas sempre em locais elevados. Os primeiros caixões que Wong vislumbrou estavam suspensos a quase 100 metros do solo, no sul da província de Sichuan, em 1985. Os caixões não têm só uma forma, mas a maioria são feitos a partir de um único bloco de madeira escavado ali no meio, por cima, né, no qual você colocava uma tampa. Apesar desses caixões, principalmente aqueles que estão protegidos do clima, dentro dessas grutas apresentarem um ótimo estado de conservação, muitos também estão completamente degradados. Degradados. O que eu falei? Depravados. A louca. Não, deixa eu falar direito agora. Ué. Então vai. Muitos estão completamente degradados. Wong disse também que encontrou restos mortais de várias pessoas dentro de um só caixão, o que levou a concluir que algumas pessoas teriam... A pessoa escreve o roteiro quando está cansada, dá nisso. Wong disse também que encontrou restos mortais de várias pessoas dentro de um único caixão, o que levou a concluir que algumas pessoas teriam sido enterradas de uma forma mais tradicional e depois serem transferidas para esse céu. Enfim, mais à frente a gente vai falar sobre outros lugares no mundo que também têm esses cemitérios suspensos. Mas voltando ao nosso assunto aí do nosso cemitério famoso das Filipinas, sua história secular reflete uma tradição dos nativos da região, onde as pessoas esculpiam os seus próprios caixões. Quando chegava a hora, né, da sua morte, eram colocados dentro dessas caixas de madeira e içados em uma parede de pedra. E lá seguia uma linha onde os ancestrais da mesma pessoa estavam enterrados. Enterrados não, né? Sepultados. A maioria deles fica do lado de fora, nessa posição nada convencional. No Vale do Medo, como é chamado esse lugar, ou da morte, para muita gente os defuntos são pendurados no ponto mais alto da montanha. Segundo os moradores, existem caixões de mais de 100 anos ainda suspensos no local. A parte mais curiosa é a linha do tempo em que os caixões formam na pedra, como uma macabra árvore genealógica. Os caixões são colocados sobre saliências naturais, seja em prateleiras, fendas de rocha natural ou em vigas salientes encaixadas em buracos escavados na encosta do penhasco. Os caixões são pequenos, porque os corpos dentro deles estão em uma posição fetal. Isso se deve à crença de que as pessoas devem deixar o mundo na mesma posição que entraram. Uma tradição comum em várias culturas pré-coloniais das Filipinas. Os caixões geralmente são esculpidos durante toda a vida ali daquela pessoa. Os caixões são esculpidos ao longo de toda a vida daquela pessoa que vai usufruir dele no final. Esses caixões são reservados apenas para líderes. Então, essa parte ficou confusa. Esses caixões são reservados apenas para líderes ilustres ou honrados da comunidade.
Eles devem ter realizados atos de mérito, tomado decisões sábias e liderados rituais tradicionais durante suas vidas. A altura em que seus caixões são colocados reflete o seu status social. A maioria das pessoas enterradas em caixões pendurados são membros mais prominentes do AMA, o Conselho dos Anciões no tradicional Depp Way, o dormitório masculino comunitário e centro cívico da aldeia. A tradição desse povo é, em vez de enterrá-los ou cremá-los, os locais preferem deixá-los dentro de tumbas simples com tábuas frágeis de madeira. Muitas vezes essas tábuas se soltam, deixando os mortos ainda mais expostos. Mas, para a cultura do povo de Sagada, isso não interfere em nada no que eles acreditam ser uma passagem para outra vida. O costume para eles é antigo e sagrado. Eles colocam os caixões no lugar mais alto da montanha, porque creem que assim eles chegarão mais perto do céu. Tem mais um detalhe nesse rolê. Idosos que estão à beira da morte ou parentes que têm familiares doentes que não providenciaram os seus caixões durante sua vida, passam essa responsabilidade para um parente, para esses familiares que estão ali cuidando dele, né? E eles se tornam os responsáveis por confeccionar o caixão do seu ente querido. Construindo o caixão também faz parte do ritual de morte. Um fato interessante nesse processo de morte é que os nativos não fazem o caixões tão compridos, nem medem a pessoa para ver se ela cabe na tumba. Se o morto não tiver o tamanho do caixão, seus ossos são quebrados para poderem ser colocados ali. O Vale Macabro recebe visitas de turista, mas ninguém pode escalar essa montanha para chegar tão perto assim, né, dos caixões. Na China e na Indonésia, outros povos também mantêm esses caixões suspensos em montanhas. Acredita-se, inclusive, que o costume dos filipinos tenha, aliás, vindo da China. Mas, antes da gente contar os outros lugares que também mantêm essa tradição, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha ele com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E claro, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho também para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Bom, continuando a nossa história, na China, os caixões pendurados são conhecidos em mandarim como shuang. Num chinês simplificado, esse está aparecendo na tela. No chinês tradicional, esse aí. E pinyin, esse aí também, que significa pendurado caixão. Eles são um antigo costume funerário de algumas minorias étnicas. Os caixões pendurados mais famosos são do povo Bu de Sichuan e Yuan. Os caixões de várias formas eram sua maior... Oh, meu Deus! Os caixões de várias formas eram, em sua maioria, esculpidos em um único pedaço de madeira. Os caixões suspensos ficam apoiados em vigas que estão estruturadas em montanhas e são colocadas em cavernas na face do penhasco ou ficam em projeções na rocha natural, em encostas montanhas. O povo Bu era um dos povos não Yuan, nativos do sul da China, antes das conquistas de Qin Yuan para o sul. As descrições esparsas desses registros chineses os descrevem como sendo uma cultura agrícola próspera, que também eram cavaleiros talentosos. Eles se tornaram vítimas do genocídio da dinastia Ming em 1573 d.C. e estão efetivamente extintos. Sua linguagem, rituais e comportamentos são desconhecidos dos arqueólogos. Existe a possibilidade, entretanto, de que o povo Kudikyo Chegou na parte difícil. A quinta série, a vida gosta. Sua linguagem, rituais e comportamentos são desconhecidos dos arqueólogos.
Existe a possibilidade, entretanto, de que o povo de Kyubei e o sul de Yunnan sejam descendentes e sobreviventes de Bu. Algumas das pessoas de Ku também ai, gente, desculpa. Praticam essa questão, né, dos caixões suspensos. Por que a gente tá falando disso? Isso tem importância? Porque é a tradição chinesa, que foi de lá que começou. Eu acho que essa parte não precisava do Ku, não, mas tudo bem. Não, se Vamos fazer ela só se pra... quiser tirar. Qualquer coisa a gente tira depois da edição. Sério? Nossa, não tem muito. Voltou mesmo. Tem que colocar esses nomes tudo na tela. Sim. O cu. Coloca o cu na tela. Que tá recebendo um carinho. Você. Sua linguagem, rituais e comportamentos são desconhecidos dos arqueólogos. Existe a possibilidade, entretanto, de que o povo Ku de Kyubei, no sul de Yunnan, sejam descendentes e sobreviventes de Bu. Algumas das pessoas de Ku também praticam caixões pendurados. Acredita-se que as pessoas com o sobrenome Rei em Yunnan também sejam descendentes de Bu. Já na Indonésia, os caixões pendurados, Liang Tokek, literalmente sepultamento suspenso, é uma das práticas funerárias do povo Toraja de Sulawesi, seja para sepultamentos primários ou secundários. Os caixões distintamente em forma de barro, conhecidos como erong, são sempre colocados abaixo das partes para fora da face do penhasco. Podem ser estruturas naturais ou aberturas de cavernas, mas alguns caixões são colocados sobre estruturas feitas pelo homem. Seu cachorro cala a boca, gente. Agora é a hora dos tal-tal. Do quê? Dos tal-tal. Eles são guardados por representações esculpidas em madeiras dos mortos, conhecidas como tal-tal. Os tal-tals mais antigos são mais abstratos, mas os mais modernos podem ser bastante realistas. O motivo para sua colocação é desencorajar saqueadores que podem roubar os itens enterrados. Não, enterrados também não. Os itens sepultados juntos com os mortos. Como os itens sepultados juntos com os mortos. Como os caixões pendurados das Filipinas, Liang Tokek é responsável por apenas uma minoria das práticas funerárias da região. Eles foram reservados para os fundadores da vila e, portanto, estão entre os mais antigos caixões cerca de 780 depois de Cristo. Gente, é um pouco difícil de gravar. É difícil, né? Um cachorro aqui, então, parecer mais do que a gente. Que você. Faziam parte de complexos funerários que incluem outros tipos de práticas de internamento, geralmente diferenciando-se com base na classe social e na idade dos mortos. Esses complexos são considerados pelos Torajãs como moradas dos espíritos dos mortos, na vida após a morte. Os tipos mais comuns de sepultamento antigo eram os Liang Silik e Liang Erong, que eram sepulturas em cavernas, com o último utilizando caixões, o Erong, enquanto o primeiro não. Outros costumes funerários mais recentes incluem Liang Pak, que são tumbas esculpidas nas paredes, Tangdam, que são tumbas em forma de casa para os nobres, geralmente colocadas no topo das colinas, e Liang Patene, que são tumbas em forma de casa para os plebeus. Agora, voltando lá para os caixões das Filipinas,
Esse lugar bizarro se tornou um dos pontos turísticos do país. Esse turismo incontrolado está pondo em perigo o valioso patrimônio de Sagada, onde os antigos nativos estão sepultados em seus caixões suspensos. Segundo o Portal Terra, nos últimos anos, vários incidentes deterioraram as atrações turísticas do local, desde roubo de objetos sagrados e sessões de fotos em áreas protegidas a barulhos constantes feitos pelos visitantes em lugares onde jazem os mortos. Além de lagos, cascatas, florestas, cavernas e terraços de arroz, Sagada é um grande atrativo turístico nas Filipinas, por seus caixões pendurados, onde os nativos sepultavam seus mortos e que até hoje estão conservados, em sua maioria. Mas Sagada, que até pouco tempo atrás era um lugar para se mostrar o respeito pela cultura e as tradições ancestrais, se transformou em um lugar caótico, ruidoso e abarrotado de gente. Os números do Departamento de Turismo de Sagada revelam a meteórica ascensão da popularidade do remoto local, que praticamente se multiplicou por 4 nesses últimos 2 anos. Dos 36,5 mil visitantes de 2013 aos mais... Então, é dos últimos 2 anos. Falei errado. Nem tinha reparado. Os números do Departamento de Turismo de Sagada revelam que houve uma ascensão meteórica da popularidade nesse remoto local, né? Que praticamente se multiplicou por 4 em 2 anos. Dos 36,5 mil visitantes em 2013, passou a ter mais de 138 mil em 2015. Muita coisa, né? Muita coisa. Há pouco mais de 2 anos, e para tentar controlar a situação, as autoridades de Sagada decidiram que as visitas aos lugares ancestrais e as formações das cavernas deveriam ser feitas obrigatoriamente com um guia que garantisse o comportamento responsável desses turistas. Eu adoraria conhecer esse lugar. Com guia, claro. E você? Eu ficaria com medo, mas acho que iria sim. Já temos um lugar a mais pra gente visitar e tirar várias fotinhas, né? Com responsabilidade, claro. E você teria coragem de visitar esse lugar tão diferente? Conta aqui nos comentários pra gente. E você, teria coragem de visitar um lugar como esse, tão diferentão assim? Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês teriam vontade de ir e tudo mais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo pra gente o que vocês acharam do vídeo e deixe também a sua sugestão de tema que você quer ver aqui no canal. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, claro, compartilhar esse vídeo com quem gosta aí desse tipo de conteúdo também. Não deixe de dar o seu famigerado biscoito para nós nas redes sociais também. Deixe seu biscoitinho maroto lá pra gente. Nos vemos na próxima. Beijos e tchau! Tchau!